Bom dia. Esta é a teleconferência da Centauro, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2019. Agora, eu passo a palavra ao Sr. Pedro Zemel. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Bom dia a todos. Ficamos muito satisfeitos com o nosso ano de 2019, nosso primeiro ano como companhia aberta. Avançamos no nosso omnichannel, na nossa plataforma digital, na expansão e reforma da nossa rede G5 e entregamos bons resultados que vêm acelerando. Nós já podemos passar para o slide 2, vamos falar logo mais dos nossos resultados e realizações, mas antes disso, discutiremos como a crise que infelizmente está ocorrendo agora em 2020 e que está impactando fortemente nossa sociedade, está nos afetando e como estamos agindo perante ela. Nossa primeira prioridade é a saúde do nosso time. Temos nos esforçado para cuidar de todos e apoiar a sociedade brasileira no achatamento da curva de contaminação. Quanto à saúde do nosso negócio, do lado da oferta, nós e nossos fornecedores temos estoque suficiente para absorver eventuais choques de oferta. Além disso, historicamente, variações cambiais são repassadas ao mercado e não impactam nossa margem. Para o lado da demanda, estamos atentos ao desenrolar da situação. Com certeza observaremos um choque na demanda das lojas físicas, mas temos uma plataforma digital robusta e consolidada que vem ganhando cada vez mais relevância e nos garante uma vantagem importante nesse momento. Caso ocorra um choque mais prolongado, estamos capitalizados graças à nossa geração de caixa e ao nosso IPO. Nossa posição de caixa no final do ano, incluindo recebíveis disponíveis para antecipação, estava em quase 700 milhões de reais, com praticamente nenhuma dívida no balanço. Além disso, temos um saldo de 577 milhões de reais de créditos de PIS e COFINS sobre ICMS que foram reconhecidos em 2019 e que já estão homologados e sendo utilizados para bater impostos. Vale lembrar também que nossos projetos de reforma e abertura são de curto prazo, cerca de 2 meses cada um. Em um cenário pessimista, temos flexibilidade para postergar esses projetos se necessário. Em nossos 39 anos de história, já atravessamos inúmeras crises. Inclusive, o time atual é o mesmo que enfrentou a crise de 2015, situação em que superamos uma forte crise econômica, mesmo estando extremamente alavancados. Estamos monitorando constantemente o cenário nacional e preparados para, assim como em todas as crises pelas quais já passamos, sairmos mais fortes dessa. Ainda mais porque entramos nela mais forte do que entramos nas anteriores. Nossas vendas da plataforma digital representam quase 20% das nossas vendas totais e cresceram mais de 30% em relação a 2018. Temos conseguido cada vez mais nos conectar às reais necessidades dos nossos clientes. Nosso NPS atingiu 82,6% no consolidado, quase 85% nas lojas físicas e 72% na plataforma digital. No último trimestre, aceleramos a expansão de nossa rede de lojas G5, inaugurando 14 novas lojas. No slide 3, podemos observar que atingimos um total de 210 lojas, sendo que 43 já no modelo G5. Essa expansão nos ajudou no crescimento da receita. Crescemos quase 17% no último trimestre e atingimos um same-store sales consolidado, excluindo o efeito da Copa de 2018, de 11,2% no ano, sendo 7,4% em lojas físicas e 30,4% de crescimento do GMV da plataforma digital. Esse crescimento gerou alavancagem operacional. Nossa margem EBITDA atingiu 14,2% no quarto trimestre e 12,2% no ano. Com isso, passo a palavra ao Salazar, que vai entrar em mais detalhes do nosso desempenho financeiro. Pedro, muito obrigado pela introdução. Tivemos alguns efeitos não recorrentes relevantes, tanto positivos quanto negativos. Em nosso release, apresentamos uma tabela explicando todos esses efeitos. Todas as explicações que eu vou fazer nos próximos slides se referem aos resultados ajustados por esses recorrentes e também pelos efeitos do IFRS 16. Sigo agora para o slide 4 da apresentação, no qual detalharemos a composição da receita líquida nesse quarto trimestre de 2019.
Apresentamos crescimento de 16,7% em nossa receita líquida do trimestre. Comparando com 2019 com 2018, o crescimento foi de 11,9%, puxado pelos dois canais, lojas físicas e plataforma digital. As lojas físicas, que tiveram 15,7% de crescimento no trimestre, foram impulsionadas pela adição de 14 novas lojas à base, pela reforma de 2 lojas para o modelo G5 e pelo Mega Loja, nosso estoque estendido, que vem crescendo consideravelmente. Já na plataforma digital, houve crescimento de 21,8% da receita líquida no trimestre, impulsionado pelo contínuo avanço do Omnichannel. O Marketplace também foi um destaque positivo, cresceu cerca de 120% no trimestre. Agora, vamos ao slide 5, para comentários sobre lucro bruto e margem bruta. Reportamos aumento de 15,8% no lucro bruto, que atingiu 410,4 milhões no quarto trimestre de 2019, frente aos 354,4 milhões apresentados no mesmo período do ano passado. No ano, apresentamos crescimento de 12,8% comparado a 2018, atingindo 1.258 milhões e 600 mil reais. A margem bruta diminuiu 0,4 ponto percentual no trimestre e aumentou 0,4 ponto percentual na comparação anual, atingindo 48,2% e 49,4% respectivamente. O aumento de markdown e uma baixa pontual de insumos obsoletos para a personalização de camisas de futebol no valor de 4,5 milhões explicam a queda da margem bruta no trimestre. No ano, o aumento da margem é explicado pelo aumento do share de vestuário e a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Seguindo para o slide 6, temos nossas despesas operacionais. Observamos um aumento das despesas operacionais de 10,7% no trimestre e 10,8% no ano. No trimestre, o aumento é explicado por cerca de 9 milhões em despesas com lojas abertas no trimestre ou pré-operacionais, e pela baixa de 7 milhões em ativos imobilizados decorrentes das reformas e pelo projeto RFID. No ano, também explicamos o crescimento, principalmente por custo com novas lojas e pelo RFID. Avançamos agora ao slide 7 da apresentação, que tem detalhes do nosso EBITDA. O EBITDA, no quarto trimestre, foi 121 milhões de reais, 30% superior ao do mesmo período de 2018, resultando em uma margem de EBITDA de 14,2%, 1,5 pontos percentuais superior ao quarto trimestre de 2018. No ano, o EBITDA foi de 310,8 milhões de reais, 19% melhor que em 2018, resultando em uma margem de EBITDA de 12,2%, uma melhora de 0,8 ponto percentual. Tanto no trimestre quanto no ano, observamos uma alavancagem operacional decorrente do crescimento da companhia. Indo agora ao slide 8 da apresentação, comentarei o resultado financeiro. O resultado financeiro foi de menos 1,3 milhões de reais no trimestre, ante menos 23,9 milhões no quarto trimestre de 2018 e de menos 52,4 milhões no ano, ante menos 91,7 milhões em 2018. A melhora é explicada pela desalavancagem da companhia após a abertura de capital. Continuando no slide 9, temos o nosso lucro líquido. Atingimos lucro líquido de 63,7 milhões no trimestre, uma queda de 48,2% em relação aos 122,9 milhões do quarto trimestre de 2018. No acumulado, observamos o aumento do lucro em 1,4%, passando de 148,7 milhões para 150,8 milhões de reais. A comparação foi impactada por um reconhecimento de R diferido de anos anteriores no quarto trimestre de 2018. Seguindo para o slide 10, apresentamos nosso fluxo de caixa. O fluxo de caixa operacional foi melhor do que em 2018, mas foi impactado por um parcelamento de 30 milhões de reais de impostos que já estavam em aberto, aumento natural do capital de giro pelo crescimento da companhia e pelo aumento de estoques para as lojas novas. O fluxo de caixa de atividades de investimento do ano ativo em 159,4 milhões de reais, impactado principalmente pela retomada do plano de expansão de lojas E5. No ano, o fluxo de caixa de financiamento reflete o impacto da líquidos do IPO e, como planejado, reflete sua destinação da dívida bancária. Além disso,
Com a disponibilidade de caixa, ocorreu naturalmente redução dos recebíveis antecipados. Podemos passar agora para o slide 11. O racional utilizado para apresentar a dívida líquida ajustada pode ser observado no primeiro gráfico do slide. Para a composição da dívida, tomamos antecipação de recebíveis e parcelamento de tributos aos empréstimos e financiamentos. Dentro desse racional, a dívida líquida ajustada da companhia apresentou queda de 81,8%, como ilustra no segundo gráfico do slide. Caiu de R$ 751,3 milhões em 2018 para R$ 136,4 milhões em 2020. A redução reflete o efeito positivo da captação do IPO, que resultou em desalavancagem e interrupção das antecipações de créditos a receber, mantendo ainda saldo em caixa. Em relação à dívida tributária, a companhia cumpre o cronograma de amortização de seus parcelamentos. Importante destacar aqui que, além do saldo em caixa, terminamos o ano com quase 600 milhões em recebíveis disponíveis para antecipação. Vamos agora para o último slide da apresentação, o slide número 12. Observamos o incremento do CAPEX, tanto na comparação trimestral, quanto no acumulado do ano, o que é explicado majoritariamente pelo aumento do ritmo de aberturas e reformas, de lojas para o modelo G5. Abrimos 18 lojas e reformamos 9 para o modelo G5 no ano de 2019. Com isso, encerro nossa apresentação e peço à operadora que inicie o Q&A. Muito obrigado. Alô, parece que a operadora não entrou, né? Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Com licença, a nossa primeira pergunta vem de Helena Vilares, Itaú BBA. Oi, pessoal, bom dia. A minha primeira pergunta tem a ver, na verdade, com o deal da Nike. A gente só queria entender como é que vocês estão vendo a aprovação no CADE e quais os steps que vocês já estão tomando enquanto ainda está passando por esse processo. E a minha segunda pergunta é em relação à FID. A gente comentou bastante no terceiro TRI, porque o rollout foi completado, mas se vocês puderem dar um pouco mais de cor, como é que vocês estão vendo a melhora na operação em relação ao rollout dessa tecnologia, o que vocês já estão vendo de melhora de eficiência, enfim, acho que seria bem interessante. E só uma última pergunta, mais específica aqui da DRE, a gente só queria entender melhor um pouco de onde veio essa diluição do SG&A na margem EBITDA, né? Então, acredita que, olhando pelas informações sem IFRS, que foi pela despesa de vendas, mas se vocês conseguirem abrir melhor por conta dos efeitos não recorrentes, ficou um pouco mais difícil ter essa leitura. Obrigada. Oi, Helena. É o Pedro. Obrigado pelas perguntas. Eu vou responder a primeira e a segunda aqui, e daí deixo para o Salazar a terceira para ele responder. Então, a primeira pergunta foi sobre CAD Nike, a segunda sobre a RFID e a terceira sobre diluição de custo fixo, né? A primeira pergunta, o processo segue o curso, como ficou público, houve um terceiro interessado que se manifestou e aí com isso o CAD segue o rito para que as indagações desse terceiro sejam respondidas, né? Então, a gente está exatamente nessa fase de entrar nas respostas e discutir com o CAD esses questionamentos, né? É o fluxo normal de aprovação, né? O nosso mercado é super fragmentado e o grupo tem a intenção de ter várias unidades de negócio no futuro e que vão conviver entre si de maneira separada, né? Então, a gente está vivendo esse rito. Agora, antes que o CAD aprove, a gente não pode tomar nenhuma providência, certo? Porque, obviamente, a gente precisa a aprovação do órgão regulador é condição precedente para a gente dar sequência. Então, essa é a primeira parte da pergunta. Mas é o processo normal, tá certo? É o processo natural de aprovação de um negócio no CAD. Então, esse é o primeiro. Sobre o segundo ponto, a RFID,
a gente tem uma característica aqui na companhia que a gente é relativamente rápido, né, para fazer as coisas, e a gente põe de pé e depois a gente vai organizando, a gente vai arrumando. Tá? Então o RFID entrou, todos os produtos têm a etiqueta, o sistema está pronto, etc. Tal, e daí a gente começou a organizar esse processo. Então, né, no final, no quarto tri é um trimestre especial, né, para o varejo, que a gente foca em execução e tal. A gente mais ou menos organizou os rituais de inventário, etc. E agora, no primeiro trimestre, desde fevereiro, a gente inventaria todas as lojas com muito mais frequência por conta do RFID. E aí a gente começou a experimentar uma redução da margem de segurança. Né? Os benefícios do RFID esperados eram uma redução de perda, né? E uma maior eficiência na loja, e especialmente, em função da maior acuracidade de estoque, um incremento do estoque disponível à venda para os clientes que estão do estoque da loja para os clientes que estão na internet, e, portanto, um aumento da venda omnichannel, né? E agora, desde fevereiro, que a gente começou a reduzir essas margens de segurança e, portanto, começar a testar essa elasticidade, né? Então, esse é mais ou menos o cronograma do RFID. E aí eu vou passar aqui a palavra para o Salazar para ele responder a sua terceira pergunta. Oi, Helena, tudo bem? Eu entendo que o que a gente viu no resultado foi que houve uma diluição de despesas fixas em geral, né, dado ao crescimento da companhia. Então, não teve nenhum tipo de impacto não recorrente nessas despesas. Então, a gente entende que tudo isso foi realmente fruto do crescimento da companhia e diluição das despesas. Tá ótimo, muito obrigada, pessoal. Obrigado a você. A próxima pergunta vem de Irma Sgarz, do Goldman Sachs. Olá, bom dia e obrigada pela oportunidade e obrigada pelos comentários sobre o impacto do coronavírus. Eu queria só perguntar mais uma coisa, e peço desculpa se você já comentou sobre isso, Pedro, no início do call, como o Chorus Call estava com um bottleneck, um gargalho lá para entrar no call, mas eu queria, obviamente é uma situação muito nova e precedente, mas pelo que você consiga já dizer neste momento, com o fechamento de shopping, obviamente começando agora em São Paulo, mas potencialmente se expandindo também para outras cidades, como que está essa conversa com os operadores de shoppings para negociar potencialmente a questão do aluguel neste momento? Imagino que vocês têm relações, na verdade, até todos os programas que vocês já fizeram no passado mostram o relacionamento forte que vocês têm com shoppings, mas queria entender como que está essa conversa neste momento inicial. E a outra pergunta é sobre o canal de cumprimento, se vocês têm visto qualquer gargalho de suprimentos, de supply chain, de produtos saindo da China. Imagino que essa situação já está se normalizando, mas só para ter certeza que não tem nenhum backlog, nem lá. Acho que a situação no Brasil ainda está evoluindo, então talvez tenha alguma coisa para dizer lá também. E sobre o comentário da margem, acho muito bom vocês deixaram claro no release que vocês têm essa conversa com os fornecedores, com os recommended retail prices, que protege a margem, mas se vocês puderem falar um pouco como seria num cenário no qual agora tem um câmbio, obviamente, bastante desfavorável, se os fornecedores vão ajudar a absorver, se vai ter repasse, como que está a conversa aí? Obrigada. E, de novo, eu entendo que a gente está bem no olho do furacão agora. Obrigada. Sim. Obrigado, Irma. É o Pedro, e acho que tem 3 partes aqui a pergunta, e indo de trás para frente, a última é o impacto, potencial impacto na margem, a segunda
relacionada a um choque de oferta, e a primeira, uma discussão com shoppings, né? Então, deixa eu ir na ordem da sua pergunta aqui. Perfeito. Tá todo mundo, essa situação se acelerou muito rápido, né? E do nosso lado aqui, a gente montou o nosso comitê, a situação é séria, né? Tem shoppings fechados, é importante o que está acontecendo com a nossa sociedade e com o nosso negócio. Então, a gente montou, já desde a semana passada, uma estrutura para gerenciar essa crise, né? E com comitês de crise, e a gente estabeleceu, e subcomitês, né? A gente estabeleceu algumas prioridades, né? A primeira prioridade é, de fato, a saúde das pessoas. A gente tem uma responsabilidade aqui com a nossa equipe. A segunda era pensar como é que a gente poderia ajudar com prática de higienização e home office para quem fosse possível, etc., a achatar a curva, né? Considerando o nosso papel que todos nós temos para garantir que o Brasil passe por isso da melhor maneira possível. A terceira, a saúde do negócio, né? E como é que a gente pode proteger o nosso negócio. E, por fim, como que a gente garante que a gente sai do outro lado mais forte, né? E a sua pergunta é no terceiro capítulo aqui, que é a saúde do negócio. O que a gente está fazendo, a gente está atualizando os modelos todo dia, né? No final, as notícias evoluem muito rápido, e preparando uma série de providências para que a gente possa reagir a isso, protegendo, minimizando dispêndio de caixa e protegendo a margem, tá certo? Que eu acho que é um pouco a nossa lição, e acredito que é de todo mundo nesse momento, readequando a companhia a uma realidade de receita que para os próximos meses vai ser muito diferente da que a gente tinha imaginado, né? E acho que isso, todos os stakeholders aqui, todos os stakeholders vão ter que participar e vão ter que contribuir para que a gente possa viver esse momento de estresse e depois seguir com a vida, porque a gente sabe que isso tem começo, meio e fim, né? Então, eu não consigo comentar especificamente sobre cada um deles, mas a gente está abrindo conversas com todos os nossos stakeholders para que a gente possa compor aqui para garantir que a gente consiga passar esse momento de estresse da melhor maneira possível, né? A segunda pergunta, que diz respeito a um choque de oferta, assim, também estamos vivendo a situação a cada dia, né? A China, especificamente, não representa a maior parte do que a gente importa. Especificamente porque tem uma lei de antidumping, né, que para calçados é muito relevante. Então, a maior parte dos fabricantes, dos nossos fornecedores, escolhe, na maior parte das vezes, outros países para suprir o Brasil, né, diferente de China, por conta dessa lei. E países esses que foram até relativamente menos impactados. Agora, esse pode ser o choque de oferta, e aí não só para a nossa indústria, infelizmente, para todas, vão ter efeitos indiretos, né, que a gente desconhece ainda, porque a gente não recebe produto da China, mas, sei lá, outros países podem receber, e como é que esses outros países vão acessar produto, pode sim ter um impacto na oferta, né? Agora, do ponto de vista direto, deixa eu te dar dois números aqui. Da marca própria, se pegar o percentual das vendas que a gente tem em importação direta, é algo como 7% a 8%, e todos esses produtos, como são produtos de marca própria de preço de entrada e tecnologia relativamente baixa, tem substituição no Brasil, né? E as entradas do primeiro trimestre foram um pouco impactadas. O maior impacto viria agora no segundo. E dos produtos importados, se a gente pegar um dos nossos grandes fornecedores, sem citar qual, menos de 3% das unidades vem de China, né? Vem de outros países, né? Isso não é para dizer que não vai ter algum impacto, porque, de novo, vai ter que ter um rearranjo entre todos os países para que esses grandes fornecedores supram todos os países, mas não é um impacto tão direto assim, né? E, dito isso, também houve um impacto na demanda, né? Então, a verdade é que a gente tem estoque, e os nossos fornecedores têm estoque
para suprir um período sem fornecimento, e ainda mais com o fato de que a venda está sofrendo na medida que os shoppings estão fechados, né? Então a demanda diminuiu, fazendo com que a oferta que esteja disponível já aqui no Brasil, nos nossos estoques e nos estoques dos nossos fornecedores, pareçam ser até mais do que suficientes para a gente enfrentar, para a gente suprir a demanda dos consumidores nos próximos meses, porque os próximos meses serão meses de baixa demanda, né? Especialmente até que os shoppings voltem a reabrir, que as pessoas voltem a ter sua vida numa situação de mais normalidade, né? Então, essa é a segunda pergunta sobre o impacto na cadeia de suprimento. A terceira, desculpa, eu estou com uma estrutura subótima aqui no escritório. A terceira era shopping, era impacto na demanda, e a terceira, a margem. Perfeito. Obrigado, gente. Eu perdi minha tela aqui onde eu tinha anotado. Obrigado. Sobre a margem, é o seguinte: esse momento é um momento de... a situação é uma situação extrema, né? Do ponto de vista de câmbio, do ponto de vista de tudo, né? Então, eu acho que quando a gente pensa tem um longo prazo e tem um curto prazo, quando a gente pensa no longo prazo, me parece que a gente tem que entender qual que é o novo equilíbrio, né? Que talvez não fosse o que era antes, mas talvez não seja exatamente o que a gente está vivendo agora, né? E o que eu posso falar é que a companhia tem 39 anos, né, de história, e já houveram outros choques no Brasil diferentes, né, não iguais a esse, mas diferentes, né? E usualmente nessa indústria, o acordo é um acordo de markup, né? Então, a gente realmente não tem ainda uma visibilidade de como que vão vir os preços, né? Os preços que a gente compra, eu quero dizer, se vão ter ajustes ou não, né? E dependendo do nível de importação eles podem ter, mas o acordo de margem é um acordo de markup. E aí, Irma, então isso foi assim que eu posso te falar. Eu não tenho como te dizer o que, né, falar de futuro aqui, mas eu posso falar que no passado, né, isso nunca mudou. Em 39 anos a gente nunca teve uma discussão que fosse diferente, né? Agora, dito isso, eu acho que shoppings, fornecedores e nós, eu acho que essa é uma crise diferente das outras, né? E que impacta todo mundo, né? Essa não é uma crise que impacta a ou B, que a gente vai ter que, eu ia falar se dar as mãos, mas não é, obviamente não literalmente num momento como esse, né? Mas a gente vai ter que se entrar em bom termo aqui, né? Para que a gente possa passar esse estresse e depois voltar ao normal, porque a vida vai voltar ao normal, né? Em algum momento. Legal, obrigada. E talvez se eu pudesse perguntar, vocês, eu vi pelos filings do terceiro TRI que vocês não tinham hedge para essa fase de... acho que tem um momento aberto entre quando vocês fazem o pedido e recebem a mercadoria. Vocês vão fazer hedge no futuro para tentar equilibrar este potencial exposure ou não, nem vale a pena neste momento? Obrigado. A gente, na verdade, obrigado, Irma, a gente não tem um exposure, né? Porque os nossos preços são em reais. Então, os fornecedores fazem uma importação e a gente compra em reais, coloca um markup e aí vende em reais para o consumidor. Então, o nosso exposure cambial seria com a parte de importação direta de marca própria, que no final, o meu ponto é que dependendo do dólar, a gente substitui por produção nacional. Esse é o hedge. São produtos muito simples, com tecnologia disponível. Então, a decisão é uma decisão de comprar importado ou comprar nacional, dependendo do preço, e o câmbio importa no preço, né? Obviamente, dados os padrões de qualidade, né? Mas tem fábricas brasileiras. Então, para a Centauro não tem uma exposição relevante direta ao dólar. Só complementando, Pedro, a exposição direta da Centauro ao dólar, com base nas compras de 2019, é de 100 milhões de reais apenas, que é o que a gente compra diretamente, a gente importa diretamente. Então,
nesse cenário, ela não é uma exposição relevante. Perfeito, obrigada. Obrigado. Senhoras e senhores, caso queiram fazer perguntas, basta digitar *1. Novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar *1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Próxima pergunta, de Irma Sgars, do Goldman Sachs. Vou voltando mais como uma pergunta, obrigada. Se vocês puderem falar talvez um pouco sobre o e-commerce, como tem sido o início deste ano e a situação atual, imagino que, por enquanto, talvez continue como normal, talvez até traz uma, entre aspas, uma certa oportunidade de trazer uma parte da vida que talvez não aconteça nos shoppings para o online, mas qualquer comentário que vocês puderem fazer sobre isso seria interessante. Obrigada. Claro. Obrigado, Irma. Acho que tem duas coisas aqui, né? Tem uma questão da acessibilidade ao produto, né? Eu acho que o e-commerce resolve essa. Mas, sendo bem transparente, nossa perspectiva não é que o e-commerce vai compensar pela queda de vendas em loja, não só pelas proporções, mas também porque as pessoas nesse momento estão mais preocupadas com outras coisas. Não, certo? claro. Então, sim, exato. a gente acha que, é claro, a performance do e-commerce supera a performance de loja, mesmo antes dos fechamentos, certo? Supera a performance de loja muito, o e-commerce continua indo na sua toada e tal, mas a gente também, não, sendo bem transparente, não espera que o e-commerce compense pelo fechamento das lojas, porque naturalmente as pessoas nesse momento estão com uma outra agenda, né? Então, essa é a nossa perspectiva. Ainda bem que a gente tem o canal, né? Mantém o fluxo rodando e dá uma possibilidade de a gente continuar servindo os nossos consumidores, manter a relação, etc. E obviamente, uma fonte de receita, mas não acreditamos numa tese que talvez valha para outras indústrias, né? Que na nossa a gente não acredita numa tese que o e-commerce vai compensar o fechamento de lojas. Mas a performance é indiscutivelmente melhor. Obrigada. Boa sorte aí. Obrigado, Irma. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Devolvo a palavra aos palestrantes para as considerações finais. Obrigado. Agradeço a todo o time pelo esforço e resultado desse quarto trimestre e desse ano de 2019. Gostaria de repetir o que eu disse na introdução. Em nossos 39 anos de história já atravessamos inúmeras crises e o time atual é o mesmo time de 2015, quando a nossa situação financeira era preocupante. Serão tempos difíceis, mas não tenho dúvidas de que, como das outras vezes, sairemos mais fortes dessa. Lembro a todos que nosso time de RI e a diretoria da Centauro seguem à disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir. Obrigado a todos pela participação e pelo interesse na Centauro. Até a próxima. A teleconferência da Centauro está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.